Olá, querido irmão, querida irmã, que a paz de Jesus esteja no seu coração e na sua vida. Aqui é o João Cláudio da comunidade Missão Novo Caminho e estamos mais um dia com um minuto de bênção com a palavra. A liturgia desta segunda-feira nos apresenta o Evangelho de São Mateus, capítulo 8, dos versículos 18 a 22. O Evangelho nos diz assim: Certo dia, vendo-se no meio de grande multidão, ordenou Jesus que o levassem para outra margem do lago. Nisso aproximou-se dele um escriba e lhe disse: Mestre, eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Outra vez um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro enterrar meu pai. Jesus, porém, lhe respondeu: Segue-me e deixe que os mortos enterrem seus mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje, queridos irmãos e irmãs, neste Evangelho desta segunda-feira, na liturgia desta segunda-feira, Jesus nos ensina e nos apresenta as disposições para seguirmos a Ele. Vemos aqui Jesus mais uma vez atravessando Jerusalém, já estando ali na Galileia, cumprindo ali a sua missão naquele local. E Jesus, ao atravessar no meio da multidão, Jesus já tem ali um grande número de seguidores, de discípulos. E vemos aqui dois exemplos, duas pessoas que também vão fazer esta experiência de se sentir chamado a seguir Jesus. Vemos aqui em primeiro lugar, queridos irmãos e irmãs, a experiência de um escriba, um mestre da lei, que, como vai dizer aqui a narrativa de São Mateus, diz para Jesus que está pronto, que quer seguir a ele aonde quer que Jesus vá. E Jesus aqui faz uma analogia, ao dizer que as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tinha onde encostar, reclinar a cabeça. Veja, queridos irmãos e irmãs, que na época de Jesus, a experiência de discipulado muitas vezes se dava dessa forma. Muitas vezes o discípulo era aquele que escolhia o seu mestre por aquele que o mestre poderia oferecer para ele, de ensinamento, de conhecimento e até mesmo, através disso, até de privilégios. Vemos, por exemplo, a experiência de Paulo, enquanto discípulo de Gamaliel, ele ali como um fariseu, ele até mesmo vai relatar isso na carta aos Filipenses, tudo aquilo que ele tinha como privilégio por ser um escriba, um mestre, um doutor da lei, um fariseu. E vemos aqui Jesus indiretamente, dando ali para aquele escriba este ensinamento: olha, se você está disposto a me seguir, você se dispõe a abrir mão de todas as suas seguranças, porque o caminho que você vai seguir comigo é um caminho de desafios, de incertezas. Não é à toa que Jesus, em uma outra passagem do Evangelho, Jesus vai dizer: aquele que quiser seguir a mim, abandone tudo, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Vemos, queridos irmãos e irmãs, que nessa experiência, dos 3 anos, quase 3 anos e meio, da missão do ministério público de Jesus, vamos perceber isso, que, por exemplo, Pedro, Tiago e João, quando estiveram ali no Monte Tabor e ali puderam contemplar a glória de Jesus, ao mesmo tempo, quando Jesus ali está no outro monte, no Monte Calvário agora, ali ceifando a sua vida, entregando a sua vida por amor a cada um de nós, aqueles que quiseram seguir Jesus nos momentos bons ali não estavam mais com ele. E veja que Jesus vai dizer isso para aquele escriba, Você quer me seguir para onde quer que eu vou? Você de fato está disposto a me seguir para onde quer que eu vá?
Por isso é que Jesus, de uma certa forma, vai ensinar aquele escriba, né? Ou seja, né, aquele que está disposto a seguir o Senhor, ele precisa abandonar, né, as suas seguranças, os seus projetos, os seus sonhos, os seus anseios e colocar tudo isso nas mãos do Senhor. Veja, querido irmão, querida irmã, lá no Evangelho de São João, né, lá no início do capítulo de São João, quando ali André e João, né, evangelista, São João, discípulos de João Batista, né, são apontados por João Batista ali, olha, aquele agora vem o Cordeiro de Deus, e a ele vocês devem seguir agora. Veja que as primeiras palavras que Jesus vai dizer para João e André, né, ao ver que eles estão ali com o desejo de conhecer Jesus e seguir Jesus, Jesus vai dizer para eles, né, o que é que vocês estão procurando? Veja, o que é que aquele escriba procurava ao querer seguir Jesus? Será que era a mesma mentalidade que ele tinha, por exemplo, de, como muitos discípulos, né, de seguir um mestre ao esperar alguma coisa, né? Ter disposição de seguir Jesus por algo em troca. Embora Jesus nos promete, né, o céu, a salvação, Jesus até vai dizer, né, existe uma recompensa para aquele que se dispõe a seguir o Senhor. Mas antes de mais nada, isso precisa ser, em primeiro lugar, uma abertura de coração, estar disposto a entregar tudo para seguir o Senhor. Vemos um outro exemplo aqui, né? No Evangelho, um outro discípulo de Jesus que vai dizer para ele, Jesus, eu quero te seguir, mas deixa antes eu enterrar o meu pai. E então Jesus vai dizer aqui para ele, né? Segue-me, apenas segue-me e deixe que os mortos enterrem os seus mortos. É lógico, queridos irmãos e irmãs, que Jesus não está sendo insensível para com a vida daquele discípulo. Jesus não está, vamos dizer assim, né, deixando de ser complacente, né? Não se preocupando, né, com a realidade da família daquele discípulo, por exemplo, né, com a morte do pai daquele discípulo. Mas Jesus quer dar aqui um outro grande ensinamento para aqueles que de fato se dispõem a querer seguir a Ele. Jesus quer ensinar os discípulos dele a compreender a necessidade da urgência. Porque muitas vezes as situações que se apresentam na nossa vida, embora elas tenham, né, o seu valor, também a sua importância, Jesus quer nos ensinar a perceber as situações que se apresentam na nossa vida que muitas vezes nos leva a deixar a missão, né, de anunciar para depois, né? E isso correr o risco de ficar para trás, ficar até secundário, né? Ou seja, né, muitas vezes nós deixamos como prioridade na nossa vida outras coisas tomarem prioridade. Vamos ver, por exemplo, lá no Evangelho de São Marcos, né, na narrativa ali da multiplicação dos pães, que Jesus vai dizer para os discípulos, né, olha, vamos para um lugar mais afastado, mais deserto, para que vocês possam descansar um pouco. Veja aí a urgência, né? A palavra ali do Evangelho de São Marcos vai dizer que a necessidade que Jesus percebia da sede do povo era tão grande que eles quase não tinham nem tempo para descansar e comer. É lógico, queridos irmãos e irmãs, que hoje, em nossos tempos, né, isso também Jesus nos ensina. Né? Nós não precisamos abraçar o mundo, não é isso que o Evangelho nos convida ao seguir a Jesus. Né? Mas nós precisamos perceber os desafios, as urgências que se apresentam, né, no chamado daquele que se dispõe a seguir o Senhor. Por isso hoje, querido irmão, querida irmã, você que me escuta, né, hoje neste minuto de bênção, como você tem ouvido esse chamado do Senhor? Qual tem sido as suas disposições para atender esse chamado, para se colocar à disposição de seguir o Senhor? Sem dúvida, o Senhor nos chama, queridos irmãos e irmãs, Ele chama a mim, Ele chama a você também. E como Jesus vai dizer ali na parábola do semeador, a cada um Ele vai dispor de um tempo, né, de uma necessidade específica. Por isso aqui Jesus vai ensinar ali, né? Uns podem dar mais, uns são chamados a dar tudo, exatamente tudo.
outros vão dar 80, outros vão dar 60, outros vão dar 30, como na parábola do semeador. Qual é a medida que o Senhor te pede hoje, meu irmão e minha irmã, para dar a Ele, para se dispor a seguir o Senhor? Que Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família.